Olá pessoal, vamos falar sobre metais pesados. Quando pensamos em metais pesados, pensamos numa coisa horrível, mas a toxicidade de metais pesados depende de uma coisa que chama-se dose. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque nós diariamente estamos expostos a quê? A poluição, a estes metais pesados, sem que nos afete a saúde. Tudo depende da dosagem a que estamos expostos. Quando a dosagem já começa a partir de um certo ponto, já começa a nos afetar e a desequilibrar a nossa saúde. E é verdade que é frequente encontrar essas situações, mas quero-vos falar qual é a relação de metais pesados com a pele, porque através da pele conseguimos também ter uma percepção de a possibilidade ou não de estar um metal pesado a afetar-nos desse ponto de vista. Agora, quais são os sintomas que associamos a metais pesados? A pessoa pode sentir boca seca, pode sentir diarreias, fraqueza muscular, dor de cabeça, falta de memória, audição, alterações de fala, ou entrar numa sala e parece que por vezes não consegue perceber onde é que está, ou por exemplo a tensão arterial pode ter mais tendência para aumentar, salivação, enfim, até uma ciática, uma neuropatia. Quantas das vezes já me aconteceu no consultório as pessoas terem problemas periféricos numa mão, num braço, associado à parte nervosa e estar atrás de um metal pesado, e vão perceber o porquê. Enfim, e quando nós até olhamos para isto, nós conseguimos imaginar várias questões de saúde que podem estar associadas a isto. Por exemplo, uma demência, uma situação de um Parkinson, ou um Alzheimer, um autismo. São aquele tipo de doenças neurológicas em que faz-nos pensar que pode haver uma envolvência de metais pesados. É como, por exemplo, uma questão oncológica. Daí a importância em nós conseguirmos perceber esta questão. Vou-vos falar sobre 4 metais pesados que são muito frequentes a encontrar, sendo o primeiro o arsénico. O arsénico está envolvido quando olhamos para a nossa pele e pode haver o quê? Uma pigmentação excessiva, como se fosse tipo um melasma, ou uma hipopigmentação. Eu já tive situações de casos de vitíligo em que a pessoa tinha uma intoxicação por arsénico. Onde é que nós encontramos o arsénico? Podemos encontrar em várias formas, como por exemplo, a nível da água, determinadas madeiras, principalmente aquelas madeiras que são pressurizadas, determinados inseticidas, mas fora dessa pigmentação, podemos ter alguma tendência para uma psoríase, por exemplo, uma hiperkeratose. Sabem aquela pele das mãos ou dos pés que é muito endurecida, que tem muita queratina? Muitas das vezes pode ser uma intoxicação de arsénico que a pessoa esteja a ter. Depois, o cádmio, que é muito conhecido. O cádmio pode estar associado em tintas de spray, o tabaco, claro, que contém cádmio, intoxicação por vezes por marisco ou frutos do mar, e isso muitas das vezes, do ponto de vista físico, na pele o que é que acontece? A pele fica tipo mais bronzeada. Sabem aquela tendência que parece que a pessoa está bronzeada mas não apanhou sol para justificar o que aconteceu? Ou, por exemplo, tem algum melanoma, algum tipo de cancro de pele? Eu já, por exemplo, já tive situações em pessoas, por exemplo, que tiveram melanoma e tinham níveis excessivos de cádmio por trás desta questão. Agora, muitas das vezes, o que é que nós podemos fazer para acelerar esta desintoxicação? Vocês vão conseguir perceber que há determinadas coisas que, se nós tivéssemos no nosso dia-a-dia, temos mais tendência para manter os metais pesados mais baixos. E, por exemplo, para o arsénico, o NAC e a glutationa ajudam muito. Porquê? Os dois são antioxidantes. O que os metais pesados fazem é oxidar muito os nossos tecidos. E todos aqueles que são antioxidantes vão acabar por ajudar também no processo de desintoxicação. Mas, por exemplo, o cádmio, já o cálcio ou o próprio ferro, aliás, existe um tipo de cálcio que chama-se EDTA, que é um quelante que se liga no fundo a este cádmio para ser expulso pelo corpo. Portanto, há várias formas de fazer esta desintoxicação de metais pesados. O chumbo, por exemplo, nas tintas, o próprio suprimento de águas, por vezes, que nós encontramos, o nosso próprio solo pode conter a questão do chumbo. Como é que nós conseguimos perceber que há mais tendência ou não para o chumbo? Quando a pessoa tem uma linha azul na zona da gengiva, como se fosse uma linha LED, muitas das vezes é chumbo que a pessoa tem e por vezes é dos próprios amálgamas que a pessoa tem dentários e que estão a fazer com quê? Com que a pessoa absorva aquele chumbo todo. Agora, nesse caso, aquele cálcio que eu falei, como ácido alfa-lipoico, ajuda na desintoxicação. O mercúrio vem do amálgama
do timerosal e por vezes de determinados tipos de peixe que podem ter mais quantidade ou menos de mercúrio. Agora, o que é que muitas vezes acontece? A pele tem uma tendência mais cinzentada, ou a pessoa vai ter as palmas das mãos e dos pés com uma consistência tipo rosada, avermelhada. E são coisas que, se nós estivermos atentos, conseguimos ver pessoas à nossa volta que têm este tipo de característica. Atenção, porque a pessoa tem este sintoma não quer dizer que tenha metais pesados, mas potencialmente passa-nos pela ideia que os metais pesados podem estar envolvidos. E nesse caso, o selênio ajuda muito nesta libertação da questão do mercúrio. O mercúrio, bem como outros metais pesados, por vezes vem de quê? De materiais dentários que a pessoa tenha. Amálgamas antigos, que são ligas metálicas de vários metais. A pessoa absorve aquilo tudo com a saliva. Para terem uma percepção, quando um amálgama dentário perde aquela coloração prateada ou brilhante e torna-se escurecida, o que está a acontecer naquele material dentário é que está a criar retenção do mercúrio. E a própria saliva em contacto com este material faz com que nós engolamos ou aspiramos a nível respiratório este tipo de situações. Portanto, por isso é que muitas das vezes, quando as pessoas têm amálgamas dentários, em determinados casos recomenda-se, por exemplo, tirar. Agora, quando nós pensamos nesta questão da desintoxicação de metais pesados, o que é que nós temos de ter em conta? Todos aqueles que são antioxidantes podem ajudar a fazer esta libertação. O selênio está presente em muitos deles. Portanto, se nós fizéssemos, por exemplo, uma castanha do Brasil diariamente, pelo menos conseguimos tirar uma boa dose de selênio para ajudar a aliviar esta situação. Ou, por exemplo, há casos em que a pessoa faz água destilada e repõe os minerais de uma forma separada. A água destilada na pessoa certa funciona tipo um aspirador para aspirar estes metais pesados. Tem que ser bem feita e, claro, tem que ser uma coisa minimamente personalizada consoante cada pessoa. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Desta forma conseguem ter uma ideia também geral daquilo que são dos metais pesados mais frequentes e de que forma é que conseguiriam ajudar a diminuir esses níveis. Vejo-vos num próximo vídeo.